Bom, em relação a classes do endereço IP, ou do protocolo IP, melhor dizendo, foram definidas 5 classes. Qual o motivo dessas classes? Bom, nos primórdios do protocolo IP, o roteamento era baseado em classes. De que forma? Se qualquer endereço IP começando por 0 chegasse num roteador, automaticamente esse roteador identificaria o endereço como uma classe A. Da mesma forma, para uma classe B, se os dois primeiros fossem 1, 0, identificaria como uma classe B. Para a classe C, a mesma coisa. A classe D tem um uso especial, então a classe D ela tem um uso restrito para transmissões em multicast. O que é multicast? Na verdade, é um envio de pacotes para um grupo de hosts. E esses caras aqui são fixos. A classe E é experimental ou reservada, portanto, não é utilizada, pelo menos não em ambientes comerciais, vamos dizer assim. Como é que funciona a lógica disso aqui? Tudo isso aqui que tem aqui, tudo isso aqui, é o primeiro octeto do endereço. Então, um exemplo, como tem aqui, classe A. Esses caras aqui são os endereços de classes A. Exemplo, vocês devem conhecer, bastante comum, a classe A 10 0 0 0 barra 8. O 8 representa prefixo de rede. Ou seja, este cara aqui não vai variar e para endereçar hosts na rede serão usados esses 3 octetos. Por que aparece esse 16 milhões aqui? Porque na verdade são 2 na 24 combinações que eu tenho entre 3 octetos. Aqui são 8 bits, aqui são 8, aqui são 8, 24. 2 na 24, aproximadamente aí 16 milhões de variações de endereço. Ou seja, uma classe A possui a capacidade de endereçamento de aproximadamente 16 milhões. Então, percebam que aquela divisão de 32 bits que foi feita com o protocolo IP, primeira classe criada, uma classe A. Quantas classes A existem? Bom, na verdade, algumas classes A são reservadas. Portanto, só nessas classes aí, já vamos perder um número considerável de endereços. Exemplos de classes A que são reservadas. A classe 0, 0, 0, 0 é reservada para definir, por exemplo, qualquer destino. Vamos ver depois em roteamento aqui o uso deste cara. Logo que a gente vê máscara de rede. Outra classe reservada é a classe A127. O que representa isso? Representa endereço de loopback. O que é esse negócio? Na verdade, quando se faz acesso a um endereço 127, e qualquer um deles vale aqui, o muito comum é usar o primeiro, que é o 127.0.0.1. Isto equivale à própria máquina, ou próprio host.
Quando se faz esse tipo de acesso, está se acessando a pilha de protocolos TCP/IP do próprio host. Ou seja, o tráfego não vai sair para a rede. Se optou por uma classe A para reservar para esse tipo de serviço, vamos dizer assim. Bom, então eu tenho poucas classes A, porque a 0 eu não uso. Então eu tenho da 1 a 126. É o que está aqui. Da 1 a 126. Essas são as classes válidas. Classes hoje sendo usadas. Só que reparem, se eu fizer um cálculo aproximado aqui, se eu pegar 126 vezes 16 milhões, e eu estou partindo de um universo aqui, que eu tenho 2 na 32 variações de endereço, que é o caso do IP. Isso dá aproximadamente 4 bilhões de endereços. Só que eu não uso eles na corrida, vamos dizer assim, na sequência, de forma horizontal. Eu estou dividindo ele em hierarquias de classes. E aí começa o problema. Porque na medida que uma rede, como esta aqui, que ela tem um uso também específico, nós vamos ver depois. Mas de qualquer forma, reparem, se eu definir que a minha rede é uma classe A, e eu tiver um host, ou 2 hosts, e o resto dos endereços, eles vão ser desperdiçados. Então, imaginem que, na época, no início do endereçamento IP, uma empresa recebeu, como por exemplo, a IBM, 5 classes C. Desculpe, 5 classes A. Exemplo, a classe 11, a classe 12. Quantas máquinas a IBM tem nessa rede? Na época que eles receberam isso aqui, possivelmente não tinham uma centena de máquinas. Só que esse endereço, esse prefixo aqui, está alocado, e este outro, para a empresa. E o resto dos endereços? O resto dos endereços estão teoricamente perdidos, né? Estariam perdidos. Então há um desperdício muito grande na alocação de endereços. E isso é um dos motivos que causou, não precocemente, porque na verdade durou bastante tempo, né? Já que a gente sabe que o protocolo IP data de 1981 e nós estamos no ano de 2012, acho que o velhinho aqui fez o trabalho dele. A solução para esse tipo de problema aqui é a nova versão do IP, que é IPv6, que é uma outra conversa. Mas percebam que o problema de esgotamento de endereços parte muito daqui. Ou seja, eu tenho poucas redes, ou seja, que no máximo 128 redes, já perdi 2, então eu tenho 126. Cada uma delas com um número exagerado, vou dizer assim, de endereços possíveis. Bom, esse é o caso da classe A. Vou apagar isso aqui. E vamos dar uma olhada agora em classes B. Então, o que eu tenho numa classe B? Vamos apagar isso aqui. A classe B, eu vou usar os 2 primeiros octetos. Então, vejam só. Vamos pegar esse caso aqui. Classe B. Por que 128, né? Ora, eu estou usando um prefixo aqui no primeiro octeto. Os 2 primeiros bits são sempre fixos em 10. Ou seja, 10, não mexo. Se a gente for ver a sequência aqui, esse cara vai de 0 a 127. Qual é o próximo? 128. Não é isso? Só te contar aqui, ó. Esse cara vai variar de 0 a 1. E esse aqui é o próximo. Esse eu não mexo. Então eu vou ter, na verdade, estes caras aqui, que serão
outras classes B. A primeira vai ser 128. Por que 128? Este cara aqui, 2 na 7, não é 128? Até qual valor? Ora, se 0 está fixo, não posso mexer, qual é o maior valor que eu tenho aqui? Tudo 1, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Que valor é esse? 191. Então, se vocês olharem o endereço, por exemplo, 169.10.5.6, de cara, se tu olhares o primeiro octeto, já sabe, esse cara aqui é uma classe B. E se tu olhar 172.30.5.2, também 172, isto é uma classe B. Então veja que este número aqui, em certo momento na internet, tinha a função de roteamento. Então percebo que a lógica para a classe C é a mesma. Só que classe C eu vou, na verdade, ter 192 de largada. Porque minha última classe B é 191. O próximo é 192. Então a minha classe C começa em 192. Mesma coisa, se eu olhar o endereço 200 ponto alguma coisa, isso é uma classe C. Então aqui, pessoal, vocês reparem nessa tabela que eu tenho a definição de quando começa e quando termina uma classe. E reparem, uma classe B, eu vou ter 2 octetos para endereçar hosts. Porque os outros 2 octetos, identificam o prefixo de rede. Então, olha só. A classe A, o primeiro octeto, identifica o prefixo de rede. Então, um exemplo. Vamos botar os octetos aqui, ó. Rede, host, host. Olhando o formato do endereço IP, né? Na B, os 2 primeiros octetos e os outros dois host. A classe C, os 3 primeiros octetos identificam o prefixo da rede e o último host. Portanto, eu vou ter neste caso aqui 16 milhões, aqui 65 mil e aqui 256. É o que tem aqui. Por que o 254? Porque tem 2 endereços que são reservados em qualquer rede. Um identifica a própria rede e outro identifica broadcast. Mas isso aqui vai ser numa próxima etapa.